Louvado seja o Senhor, amém? Podeis sentar, queridos. Abre sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 14. Vamos ler do versículo 6 ao 15. O tema da nossa reflexão é: quando a promessa vem de Deus, a conquista é certa. Diga, é certa a conquista, quando a promessa vem de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia e vamos ler o texto. Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15. E a palavra do Senhor diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Antes disso, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Amém? Quando a promessa vem de Deus, a conquista é certa. Diga, a conquista é certa. Irmãos, nós lemos essa passagem bíblica aqui, e eu quero ver com você hoje o que permitiu este homem de 85 anos possuir o que Deus lhe prometeu. Calebe, aqui, ele é um tipo de cristão que está disposto a pagar o preço, que está disposto a lutar as batalhas e ganhar a vitória que Deus lhe prometeu. Calebe, aqui, representa aqueles que não esmorecem, aqueles que não se desesperam, aqueles que perseveram, aqueles que entendem que o Senhor, quando libera uma palavra, o Senhor está disposto a cumpri-la, aquele que crê e que não abre mão daquilo que Deus lhe falou, daquilo que Deus lhe prometeu. Irmãos, quando a promessa vem de Deus, a conquista é certa. Amém? A conquista é certa. Primeiro ponto que eu quero observar com você aqui
é sobre o compromisso de Caleb. Nos versículos 8, 9 e 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós já lemos, mas eu quero ler com você novamente. Diz assim, Caleb falando, ele diz: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor. Versículo 9, ele diz: naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e aos teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir ao Senhor. E no versículo 14, o texto diz: portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor, seu Deus. Irmãos, Caleb tinha compromisso com Deus. Caleb era comprometido com o Senhor. A primeira chave aqui para o sucesso de Caleb foi que Deus tinha tudo o que Caleb tinha. Observe a frase repetida em vários versículos que nós lemos: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Não só ele falou, mas Moisés continuou confirmando: você perseverou em seguir ao Senhor seu Deus. O próprio Deus falou isso. Caleb vai ser abençoado, vai receber sua herança, porque perseverou em seguir o seu Deus. Então Caleb, ele era comprometido. Ele era comprometido com o Senhor. Caleb, ele fecha uma lacuna aqui, de distância entre ele e Deus. Ele simplesmente, ele é próximo de Deus, ele se aproximou de Deus, ele cria em Deus, ele obedecia a Deus, ele sabia que o seu Deus era um Deus vivo, ele andava com Deus e ele acreditava nas palavras de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós tiramos todas as lacunas que nos afastam de Deus, que nos impedem de sermos próximos de Deus. O texto implica que Caleb tinha intimidade com Deus. Por isso que eu estou dizendo aqui que a primeira chave do sucesso de Caleb é que Deus tinha tudo o que Caleb tinha. Deus tinha Caleb. Caleb se entregou completamente. Caleb fez uma entrega total ao Senhor. Ele confiava no Senhor plenamente. Nós precisamos praticar isso na nossa vida. Em Mateus 16, 24, a palavra do Senhor diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando de compromisso, de firmeza, de perseverança, independente da circunstância. E era exatamente, irmãos, o perfil de Caleb. E é exatamente o perfil que Deus espera de mim e de você. Um cristão firme, independente das circunstâncias. Um cristão que serve a Deus, independente das circunstâncias. Quando o próprio Senhor Jesus, Ele falou aqui que é necessário que aquele que segue a Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Os discípulos, eles entenderam isso e sabiam o que isso queria dizer. Porque a crucificação era um método comum de execução naquela época. E quem era executado dessa forma, tinha que levar a cruz até o local da execução.
Então os discípulos entendiam que Jesus estava falando de um compromisso muito sério. Diga compromisso sério. Deus espera, irmãos, que nós tenhamos um compromisso sério com Ele. E o que a gente observa, irmãos, no geral, é muita falta de firmeza no meio do povo. É muita falta de integridade com Deus. Irmãos, Caleb é íntegro diante do Senhor. Os apóstolos, quando recebem essa palavra, eles entendem que teriam que ser íntegros. Se preciso fosse, teriam que morrer como Jesus morreu. Se preciso fosse, teriam que carregar uma cruz como Jesus carregou. Se preciso fosse, eles teriam que ser crucificados. Eles estavam entendendo que Jesus está falando de um compromisso. E Caleb, no Antigo Testamento, viveu esse compromisso. Nós precisamos ter um verdadeiro compromisso com o Senhor. Onde a nossa fé, ela não é baseada em circunstância. Onde a nossa fé não é baseada em tempos bons ou tempos ruins. Isso são fases que todos nós passamos. Mas a nossa fé, ela é baseada naquilo que o nosso Deus diz. A nossa fé, ela é baseada, ela é firme naquilo que Deus tem nos ministrado. Naquilo que Deus tem nos liberado. Na palavra que o Senhor nos liberou. Amém, amados? Nós não podemos ser cristãos de corações divididos. Nós não podemos. Por quê? Porque cristãos de corações divididos são cristãos fracos que nunca aprendem a derrotar os gigantes, irmãos, em suas vidas. Mas a fé que Deus nos deu, a palavra que Deus já nos liberou, a unção que Deus já nos confiou, o poder que está sobre a nossa vida, irmãos, nos capacita a vencer gigantes diariamente. Gigantes que se levantam de um lado, gigantes que se levantam de outro, vão cair por terra. Mas Tiago fala de um tipo de cristão que nós não podemos ser. Tiago 1,8, ele diz assim: homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Nós não podemos ser inconstantes. Nós não podemos ser inconstantes. Não existia isso na vida de Caleb. Ele era constante. Quantos anos ele esperou? 45 anos. Uma promessa que ele recebeu de Deus. Uma promessa que Deus liberou. Uma palavra que Deus liberou. Ele guardou essa palavra. Hoje Deus nos ministra constantemente. Deus renova as suas promessas constantemente na nossa vida, através da palavra, através de alguém ungido. Deus fala conosco constantemente. E infelizmente muitos são como esse homem que Tiago está falando. Não são como Caleb, mas são vacilantes. São inconstantes em seus caminhos. Na primeira dificuldade, na primeira luta, no primeiro gigante que se levanta, no primeiro vale que aparece, na primeira tempestade que aparece, vacila na fé e nega sua fé. Irmãos, quando eu olho para a fé de Caleb, eu me sinto inspirado. Eu me sinto inspirado porque esse homem, ele perseverou. A Bíblia diz em vários lugares, nós lemos várias vezes aqui, ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele não foi vacilante. Ele não oscilou, ele não vacilou, ele não foi inconstante. Ele simplesmente se firmou naquilo que Deus falava. É como se ele tivesse ajoelhado diante do Senhor e dissesse assim: Senhor, eu creio naquilo que o Senhor me falou, e eu não abro mão disso, eu me submeto à tua promessa. E quando nós nos submetemos à promessa de Deus, o destino, irmãos, é nós vermos essa promessa se cumprindo. Essa promessa se cumpre, amém? Porque o homem, quando se ajoelha diante de Deus em submissão, irmãos, ele pode permanecer em pé diante de qualquer pessoa, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer luta, diante de qualquer batalha ou guerra que ele enfrente. Porque ele se submete a Deus, ele recebe a força de Deus, ele recebe a graça de Deus, ele recebe o poder de Deus. Vale a pena se submeter ao Senhor.
E eu vejo nesse texto de Caleb aqui, que ele se submete a essa promessa. Ele não questiona mais nada, ele não questiona ninguém, ele nem sequer toca nesse assunto com ninguém, mas ele permanece firme na promessa. Deus prometeu. Deus prometeu. Deus vai cumprir. Amém? Como a canção que nós cantamos hoje. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida. Irmãos, todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, pertencem a você e a mim. Todas sem exceção. Todas. Então eu preciso tomar posse dessa palavra. E eu só posso tomar posse disso, irmãos, quando eu tenho um compromisso total com Deus. Quando eu me comprometo com o Senhor. Tudo o que Jesus quer de nós é um compromisso total. É um compromisso sério. É um compromisso firme com Ele. Amém, amados? Nós precisamos crer nisso. Que quando nós fazemos esse compromisso com Deus, irmãos, a nossa fé, a nossa vida, ela se torna inabalável. Nada pode abater, nada pode abalar. Um homem ou uma mulher que se coloca diante de Deus, que se submete ao Senhor, que crê naquilo que Deus lhe prometeu e que vive debaixo dessa promessa. Quando nós andamos debaixo da promessa de Deus, debaixo da palavra de Deus, quantas palavras proféticas você já recebeu? Eu já recebi inúmeras. E eu preciso andar debaixo dessa palavra. Por mais que o mundo, por mais que os incrédulos se levantem e possam estar profetizando, dizendo não vai se cumprir, eu preciso me posicionar, irmãos, e declarar, vai se cumprir, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Não sou eu que vou cumprir a promessa, é Ele que vai cumprir. Eu só preciso me comprometer com Ele, eu só preciso ter um compromisso total com o Senhor. Amém, amados? Só preciso, quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, sabe, acontece a orientação de Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando Tiago diz assim, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós, chegai-vos para Deus, e ele se achegará para vós, limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Se você observar nesse texto, não há diferença para os pecadores daqueles que têm o espírito vacilante. O que é ter o espírito vacilante? É vacilar constantemente, é viver de acordo com as emoções, é viver de acordo com as circunstâncias, é viver de acordo com o momento. Irmãos, nós não podemos viver de momentos. Quem vive de momentos é Roberto Carlos. Amém, amados? Nós precisamos viver pela fé. Nós precisamos viver pela palavra. É o que a palavra diz. É o que a palavra determinou a teu respeito. É isso que vai se cumprir. É isso que você tem que tomar para si. Assim como Deus liberou uma palavra. Olha, você vai possuir a terra por herança, então a terra é minha. Você já viu essa promessa na palavra de Deus? Em vários lugares, você vai possuir a terra por herança. Ele libera a promessa para Caleb aqui, diz, olha Caleb, você vai possuir aquela terra, porque você perseverou em me seguir. E Caleb vive esta palavra. Amém, amados? Segundo ponto, no versículo 12, há uma ênfase aqui sobre a confiança de Caleb. A confiança, olha o que diz o texto. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Porque tu ouviste naquele dia
que estavam ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Irmãos, o que foi que deu em Calebe, de 85 anos de idade, a ideia de que ele poderia ainda até matar gigantes? O que é que deu nesse velhinho? Irmãos, não deu nada. Sabe o que é que ele tinha? Fé, confiança, convicção, certeza de que Deus estava com ele. Você precisa sair nessa noite daqui, irmãos, com a convicção de que Deus é com você, de que Deus está com você, de que Deus verdadeiramente é esse mesmo Deus de Calebe. A confiança de Calebe estava na palavra de Deus. Versículos 10 a 12 deixa claro isso. Ele guardou essa palavra na sua vida. Ele guardou. Olha Deuteronômio 1, 34 a 36. Olha o que esse texto diz. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das nossas palavras, e dignou-se, jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que prometi com juramento das vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Ele perseverou. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Calebe tinha visto a terra prometida há 45 anos atrás. Quando eles vão tomar posse da terra, o povo liderado por Josué, ele entra diante de Josué, o líder do povo, e era seu líder também. E ele lembra a promessa de Deus. Ele diz: você estava lá, você ouviu, e eu guardei essa palavra, eu guardei essa promessa. Quem falou foi Deus. Você viu como eu me posicionei, como você também se posicionou, e como Deus nos prometeu essa terra. Portanto, agora eu quero a terra. Eu ouvi dizer que lá tem gigantes, eu ouvi dizer que lá ainda as cidades são fortificadas, mas não tem problema. Como Deus foi comigo há 45 anos atrás, Ele está comigo agora também. Como Deus me capacitou naquela época, Ele me capacita agora também. Eu me sinto tão forte quanto aquela época, quando naquela época, eu me sinto tão forte, eu sinto a mesma disposição para enfrentar o que tiver que enfrentar. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo, sabe por quê? Porque Calebe, ele expressa aqui confiança em Deus. Ele crê, irmãos, ele acredita que Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu. Ele sabe do Deus que ele serve. E ele passa 45 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Agora presta atenção, nesses 45 anos, 40 anos, irmãos, foi só de murmuração do povo de Israel. Ele estava no meio de murmuração, no meio de um povo reclamando. O povo dizia que Deus não existia, o povo dizia que Deus o havia abandonado, o povo dizia, não acreditava mais em Moisés. O povo, ele viu o povo querendo às vezes até apedrejar Moisés. Ele viu situações em que Moisés sentiu, passou por dificuldades de liderança, mas ele perseverou, ele permaneceu, ele confiou, ele creu. E a pergunta que eu faço nessa noite: você está crendo, você está confiando, você está perseverando, você está permanecendo na presença de Deus, você está andando debaixo da palavra de Deus, você crê no que a palavra de Deus diz? Irmãos, então o teu destino é sucesso, o teu destino é a glória de Deus, o teu destino é possuir a terra, o teu destino é a vitória. E a vitória, sabe por quê, queridos? Porque quando a promessa vem de Deus, a conquista é certa, amém? Se Deus te prometeu,
Ele vai cumprir. E eu sei que Ele te prometeu grandes coisas. Aleluia! Caleb viu, ele pôde ver, além das suas circunstâncias, a promessa de Deus. Ele não se juntou aos murmuradores. Ele não se juntou àqueles que não creram. Mas ele simplesmente permaneceu em seguir, perseverou em seguir ao Senhor. Ele continuou crendo, acima das circunstâncias. E eu quero lhe dizer nessa noite, que fé, irmãos, não é apenas um pensamento positivo. Fé não é apenas otimismo. Fé não é apenas olhar o lado positivo. A fé é simplesmente atuar sobre o que a palavra de Deus diz. Atue sobre a palavra. A fé é dizer o que você crê. É agir segundo o que você crê. Você crê que vai acontecer grandes coisas na sua vida? Então declare isso na sua vida. Sabe o que é que eu percebo aqui? E que vários momentos de dificuldade que Caleb enfrentou com aquele povo durante esses 40 anos, Caleb estava lá, Caleb estava no meio deles, e quando diziam que não criam em Deus, ele dizia para si, eu creio. Quando dizia assim, Deus não cumpre a sua palavra, ele dizia, Deus, Ele cumpre, Ele falou, Ele me falou que vai me dar aquela terra, e eu vou perseverar crendo nisso. Quando ele era bombardeado, a sua fé era bombardeada, ele declarava. Quando o povo dizia que preferia morrer, ele dizia, eu prefiro viver, eu vou alcançar o cumprimento da palavra de Deus. Eu vou alcançar a promessa do Senhor. Eu vou usufruir de tudo que o Senhor prometeu. Irmãos, tome posse das promessas que Deus tem para a sua vida nesta noite. Tome posse. Meu irmão, tome posse. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. 11:6. É impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe aqui? Então preste atenção. Não abra mão da sua fé. Ainda que as circunstâncias, ainda que o mundo se levante contra, Caleb perseverou. Perseverou. Amém? Ele perseverou. Ele permaneceu. Irmãos, a fé nunca é um salto cego. Não estou dizendo que você tem que crer assim de uma forma cega. Ela nunca é um salto cego. Fé não é isso. Mas, em vez disso, é uma profunda convicção. Diga convicção. É uma profunda convicção de que Deus fará o que prometeu. Ele vai fazer o que prometeu, porque Ele é Deus. Amém? Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Quantos creem nisso? Mas creia mesmo, tome posse dessa palavra, tome posse. Eu quero que vocês coloquem em pé em nome de Jesus.